a ficha técnica, então, para Botafogo e Atlético, Fael. Eu sei que a arbitragem é o que você tem menos preocupado atualmente, né? Mas vai que... Pois é, Isabel. O Thiago Duarte Peixoto, que eu não estou lembrando de cabeça quem é, qual característica dele, né? O Flávio Rodrigues, ele andou errando, acho que no jogo do Cruzeiro, recentemente. E a arbitragem hoje é o menor dos problemas do Atlético, assim como a altitude, que eu citei a altitude. Por mais que seja um time extremamente difícil, que está lá na 5ª posição do Brasileiro, que ano passado tenha ganhado a Libertadores, inclusive em cima do próprio Galo, ganhado o Campeonato Brasileiro, que vem de boas campanhas do Brasileiro, o Galo precisa mais do que nunca pensar em vitória fora de casa. Assim como a gente fechava o empate antes contra o Bolívar, eu sei que o empate seria um bom resultado contra o Botafogo lá, mas, Bel, eu tô precisando mesmo de 3 pontinhos na tabela para respirar e começar a ter outra dor de cabeça. E contra o Botafogo tem traumas. Mas se tem um time bom pra gente ganhar, pra dar a volta por cima, é o Botafogo. Que aí você fala, agora a zica saiu mesmo. Não desperte gatilhos neste rapaz, porque Vitor Moreira tá direto do CNC, Fael. Pressionado. Um Atlético que vai pressionado. Só 3 pontos. Essa é a distância do Atlético para o Z4 do Campeonato Brasileiro. O cenário é delicado e o recado bem claro. O time está precisando pontuar mais na competição. Em busca desse desafio, o Galo enfrenta o Botafogo amanhã no Engenhão. E quando a bola rolar no Rio de Janeiro, o Atlético terá outro objetivo pela frente: voltar a vencer fora de casa. Afinal, nas últimas 6 partidas longe de BH, o time somou 5 derrotas e só 1 empate. Apenas 1 ponto conquistado em 18 disputados. A vitória mais recente jogando como visitante foi no início de junho, há mais de 3 meses. Diante do Ceará no Castelão, o Galo venceu o adversário por 1-0, com um belo gol de Rony. Um novo resultado positivo nestas condições também seria a primeira vitória de Sampaoli à frente do time. Creo que estamos comenzando nosotros un trabajo. Hoy valoro mucho la organización y el respeto por un plan de un partido muy complicado, normalmente para cualquier equipo del llano. Entonces creo que la personalidad que tuvieron para jugarlo me pareció relevante, importante y lo que más valoro. E para encarar o Botafogo, o comandante alvinegro tem novos problemas. Alexander levou o 3º amarelo e está fora do jogo. O treinador também precisa encontrar a escalação ideal sem Coelho daqui para frente. A grave lesão sofrida na Bolívia vai deixar o atacante longe dos gramados por muito tempo. Em contrapartida, Júnior Alonso cumpriu suspensão e está livre para jogar. Assim, Sampaoli e o Atlético vão em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. Já já a gente tenta desenhar esse Galo sem Coelho e Alexander, mas nesse momento eu convoco aqui também os comentários de Ronaldo Luiz, porque nem todo atleta encara pressão e consegue sair disso que eu digo de um labirinto escuro, né, com as luzes apagadas da mesma maneira. A falta de confiança significa muito no futebol. Eu repito o que eu falei no programa de ontem. Eu sinto nos pequenos detalhes, na entrevista do Alonso ao falar que queria o Sampaoli, na entrevista do Vitor Hugo após o jogo, entre outros jogadores que citei motivos que o cenário de uma boa fase nesse momento ajudaria eles demais nos desafios pessoais. Porém, quando você está na areia movediça, é muito difícil. A confiança para dar um passe. O Galo, no momento em que está ganhando o jogo e recua naturalmente, indo até contra o que o Sampaoli pensa sobre futebol, ele recua, segura o jogo de forma totalmente, faltando realmente uma confiança naquele momento. Contra o Bolívia, a mesma situação, e aí eu convoco o Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz, confiança no futebol é o pilar principal para se começar a ganhar, sair dessa má fase. Não tenha dúvida, Fael. Eu vou agora como comentarista, sem colocar agora a questão da camisa. Clubismo. De clubismo, mas confiança na vida é tudo, né? Não é só no futebol, é claro. Mas já que a gente está falando de futebol aqui, porque, veja bem, eu coloquei com os dados do América aqui, que o América cria, mas não consegue concluir em gols as oportunidades criadas. O Cruzeiro passou por um momento assim, não é, Gal? Em momento de não ter confiança, e isso acaba atrapalhando.
acredito eu que quando a bola começar a entrar e as vitórias venham acontecendo, Fábio, isso automaticamente vai trazer a confiança para o jogador. Porque o que está faltando para o Atlético hoje, na minha opinião, também é a falta de confiança e isso é complicado. Agora, como comentarista também, eu queria falar uma coisa, e não vou generalizar todos os jogadores. A geração desse cara aqui foi uma geração muito compromissada com a camisa que vestia. Mais de personalidade. Exato. E eu não estou falando aqui defendendo o Atlético, estou falando, inclusive, defendendo também as cores do Cruzeiro, porque eu vi muito jogador descompromissado passar, sabe, pelos clubes. Não tinha sentimento nenhum, eu não peço para você beijar escudo e ter amor pelo time. Mas falta compromisso e responsabilidade dentro das quatro linhas também. Só para concluir, por exemplo, por que o Galo finaliza pouco? O Galo ronda muito a área do adversário, vai no meio campo e tal, mas falta aquela confiança de dar o passe certeiro, limpei, vou chutar no gol. Tá faltando aquela de tipo, eu posso, eu consigo. E tá sobrando no Cruzeiro isso hoje em dia, graças a Deus. E a maior prova disso foi o gol que o Atlético levou, o primeiro gol que ele levou, acabou desestabilizando toda a partida. Vitor Moreira. Agora, você não pode ficar com jejum de suplementação alimentar. O Hulk também tá com um certo jejum aí, vamos ver. Ele ainda é o artilheiro do time na temporada. Até aqui são 16 gols marcados em 2025. No ataque alvinegro, Hulk segue como um dos principais nomes da equipe. Apesar disso, o camisa 7 do Galo vem enfrentando um jejum meio incômodo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quando o assunto é bola rolando, o atacante não balança as redes pela competição há quase um ano. O último gol marcado nessas condições foi no dia 22 de setembro de 2024, contra o Bragantino, na Arena MRV. De lá para cá, Hulk disputou 26 partidas pelo Brasileirão. 8 no ano passado e 18 na atual temporada. Nesse tempo, o jogador até marcou com a camisa alvinegra, mas sempre em jogadas de bola parada. Foram 3 gols de falta, 2 de pênalti, até um olímpico. Lances importantes, mas que parecem não apagar o jejum com a bola rolando. Amanhã contra o Botafogo, Hulk tem mais uma chance de deixar essa marca negativa para trás. Além disso, o atacante pode mudar outra escrita. O super-herói atleticano nunca balançou as redes contra o clube carioca. Isabel Guimarães, eu destaco sempre que eu considero o Hulk o maior da história. Você vai lá em casa, até boneco do Hulk pela casa você vai encontrar. Porém, pela análise do futebol, realmente a gente precisa de um Hulk com uma entrega maior em campo. Se olhar pelos números, por exemplo, ele tem 4 gols no campeonato. Ele e Igor Gomes foram os jogadores do Galo que marcaram mais gols, poucos gols inclusive, e nenhum de bola rolando. Mas nesse momento o que o atleticano mais esperava do Hulk, e pensando como uma forma carinhosa de ajudá-lo, é que ele focasse mais nas questões pessoais, coletivas, técnicas que precisam ser resolvidas. E esquecesse um pouco a arbitragem. Eu sei que existe também uma leve injustiça quando o Hulk procura um árbitro para conversar e quando outros jogadores do Brasil procuram o Hulk para conversar. Só que a gente está falando do excesso, principalmente aquilo que não vai mudar nada. O jogo depois do Bucaramanga não ia mudar nada ele lá no árbitro. O jogo contra o Santos no intervalo, ele não adiantaria nada ele ir lá conversar com o árbitro, porque o problema não era no árbitro, era no Atlético. E eu tenho a sensação até que o Hulk reflete no árbitro, às vezes, a insatisfação do que acontece coletivamente no Atlético. Se ele focar um pouco mais nele, a sensação que o atleticano tem é que quando ele fez isso, esqueceu um pouco mais o papo com o árbitro, o rendimento dele cresceu. A gente entende a questão física, da idade, de um gramado sintético, o jogo é mais rápido, mas nesse momento ele também precisa focar mais nele dentro das 4 linhas. Quando você fala sobre injustiça, quando ele procura, às vezes, o árbitro, acho que foi esse termo que você usou, né, do árbitro ser injusto, eu acho que ele fica taxado também, principalmente por culpa dele, porque desde 22, o Hulk, e eu falo com respeito, inclusive aqui, é um dos caras, por mais que o termo seja aqui, chato de ficar debatendo com o juiz dentro de campo, cara. E isso a arbitragem pega mesmo, não tem jeito. E todas as vezes que termina um jogo, que o Atlético vai mal, você pode ter certeza que o Hulk vai ter uma resenha com o Hulk depois do árbitro. E aí a arbitragem, meu amigo, aí vai rolar injustiça, fica marcado. Cria uma birra, não tem jeito. O árbitro, ele... E ele é chato mesmo, como ele tem, vamos dizer assim, o poder dentro de campo,
né? Então, para ele mostrar esse poder dele, ele vai realmente acabar... Por exemplo, na Sul-Americana, por exemplo, teve uma que ele foi conversar com o árbitro de boa, resenha, o árbitro falou assim, ó, beleza, Hulk, toma um amarelinho. Mas eu vou citar 2 casos. Tão chato. O do Daronco, que ele falou que foi quase que ameaçado, chantageado pelo Daronco, e eu consegui as imagens para comprovar na leitura labial que era isso mesmo. E depois com o Rodrigo Pereira, aquele que expulsou ele contra o Palmeiras, em que o Hulk falou, por que você me deu amarelo? Ele expulsa o Hulk. E esse mesmo árbitro, sendo xingado de forma pesada por jogadores do Corinthians, fica de braço para trás, escutando tudo. O comportamento é diferente, porém, o que a gente está falando aqui não é nem sobre, nesse momento, a análise de peso, 2 pesos, 2 medidas. É sobre o Hulk focar nele mesmo. Porque aí acontece aquilo que eu falei. Se a nossa referência técnica, grande ídolo, evoluir, melhorar e passar a confiança que a gente citou agora há pouco, ele tem o poder de trazer o time com ele. Ô Ronaldo, fora de clubismo, qual conselho você daria pro Hulk? Boca fechada, né? Não adianta reclamar com o árbitro, Bel. Não adianta. Ô Hulk, deixa eu falar pra você uma coisa, meu querido. Você tem com 39 anos já passou da fase de ficar reclamando. Procura jogar futebol, esquece o árbitro. Sabe por quê? Porque você já está totalmente marcado por eles. Então, deixa o árbitro pra lá, vai jogar bola. Ó, e agora? A escalação do Galo, o torcedor vai sentir falta do Alexander, que está suspenso. E aí eu tive que quebrar a cabeça, porque sem o Coelho, a gente teria que desenhar um novo time. Por isso levei o Rony para a esquerda aqui, mas não me assusto se ele utilizar o Arana como ala, quase ponta esquerda, o Rony por cá, sem o Igor Gomes. O Igor Gomes, a gente gosta de você entra no segundo tempo, mas no primeiro tempo parece que está dormindo. Então, se ele fizer isso, deixando o Arana como um ponta aqui e deixar o Rony do lado de cá, quem sabe ele apostaria mais uma vez na possibilidade aqui de 3 zagueiros novamente com o Vitor Hugo, que, repito, foi muito bem em alguns jogos, Godoy Cruz contra o São Paulo e também contra o Bolívar. Mas eu faria esse desenho de time com Igor Gomes e Scarpe, porque não coloquei aqui, quem sabe, peças como o Dudu? Porque a gente precisa da pressão pós-perda e jogar sem a bola também. Nesse caso, Igor Gomes ou Vitor Hugo seriam mais úteis, Bel. Beleza, enquanto o Rafael